passaram durante todo esse tempo, sabe? E fui o último, quase o último a sair. Só faltei pegar a chave e entregar pro oficial de justiça. Aí nós passamos lá para 7 de abril, que era a sede dos diários e emissoras associadas, lá na 7 de abril, onde ficamos durante 4 anos como massa falida, Rádio Tupi, Rádio Tupã. E lá terminou toda uma, eu considero como, terminou toda a estrutura da maior rede de comunicação que o Brasil já teve, do Assis Chateaubriand. Tá me ouvindo, não? Alô? Tô ouvindo sim, tô ouvindo sim. Bom, tá bom, desculpe, mas eu não sei como entrar para dar esse depoimento. Você já tá dando, você já tá falando. Tá bom, então. Eu tô colocando o celular na tela do computador. Muito obrigado. Eu agradeço, inclusive, a sua paciência, né? Eu agradeço a sua paciência, porque realmente foi um grande... 18 anos não são 18 dias, né, Ali? Então, foi grandes momentos da minha vida. Eu participei lá de quase tudo, inclusive quando o Caetano e o Gil foram presos, depois que eles fizeram durante 3 meses o programa Divino Maravilhoso, e com o programa Divino Maravilhoso, com o Fernando Faro, com alguns que no momento não me recordo, mas com o tempo eu vou falando e eu vou recordando. Então, o Divino Maravilhoso ficou 3 meses só no ar, porque a censura já foi lá e cortou. Com Caetano e Gil. Depois eles foram presos e exilados. Todo mundo conhece a história, você também conhece, né? Então, mas a Tupi começou a derrocada mais ou menos ali, a Tupi de São Paulo. E ela foi disputada pelo Silvio Santos, pelos grupos, alguns outros grupos também. E eu fui para Manchete. Fiquei 4 anos na Manchete. Mas como eu era mais da rádio, eu era da rádio. Lá eram 3 rádios, Rádio Tupi, Rádio Difusora e Rádio Cultura. Essas 3 rádios e 2 televisões. Televisão Tupi e televisão Cultura. A Cultura foi vendida para a Fundação Padre Anchieta. E eu fui para... Como eu era da rádio, eu fui para a Rádio Manchete, onde fiquei 4 anos. Depois a Manchete não quis também, foi para o vinagre, né? Vamos dizer assim... não abriu a televisão, mas logo não teve condição de ficar, né? Aí eu fui para a Cultura, a TV Cultura, onde fiquei 14 anos, ao lado da Inesita Barroso, Rolando Boldrin, Moraes Sarmento, todo esse pessoal aí. Então essa foi a minha trajetória, eu faço questão de colocar aqui. Espero que você esteja aí, tá ouvindo? Tô ouvindo, tô te vendo e o público também. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Agradeço muito a sua participação mesmo, a sua história. Depois a gente com certeza vai achar. Mesmo. E quero dizer que na época, eu tenho algumas músicas gravadas, né? Então eu cantava na noite. E eu saía da rádio e ia pra noite. Cantei muito tempo na noite. Gravei com alguns artistas aí, como cantor, compositor. E hoje eu tenho meu programa na Rádio Esperança FM, aqui de São José do Rio Pardo. Desculpe fazer o marketing aí, viu? Pode falar, não, deve. Qual o horário do programa? O meu horário é de quarta e quinta-feira, das 15 às 17 horas. Esperanca FM, vipfm.net. Eu tenho que falar porque realmente foram grandes... Olha, é uma das primeiras vezes em que alguém se deu esse espaço para que eu pudesse falar tudo isso que eu estou falando para você.
depois que eu vim para São José do Rio Pardo. Aqui vim junto com o Salatiel Coelho, que foi um pioneiro vamos dizer assim, nas novelas de televisão. Com ele foi quem eu aprendi bastante, porque eu trabalhava lá, né? Então a gente fazia muitas sonoplastia e muitas novelas, o Beto Rockefeller e algumas outras, que eu vou lembrando, à medida que eu vou falando, eu vou lembrando. Então, e ele foi o primeiro a colocar, porque antes as novelas, elas tinham músicas tocadas, orquestradas, os temas eram orquestrados. E aí, com o Salatiel Coelho, ele começou a colocar música cantada. Daí foi uma febre, né? Todo mundo usando música cantada nas novelas. Inclusive chegando as primeiras paradas de sucesso em tudo quanto é novela, até hoje, né? Na Globo, usam as músicas. Mas, na época, quem foi o pioneiro disso aí foi o Salatiel Coelho, que esteve comigo, morou aqui em São José do Rio Pardo, faleceu há cerca de um ano aí, Salatiel Coelho. Então, eu tive todo esse pessoal como meu professor, vamos dizer assim, né? Ayrton Rodrigues, nossa, eu fiz muito tempo o programa dele. De sexta-feira era Clube dos Artistas e todo sábado era sábado de manhã, na parte da manhã, pegava uma parte da tarde também, era Almoço com as Estrelas, né? Então, desculpe falar, mas se você me deixar, eu fico até amanhã aqui. Não, mas a ideia é essa, sem dúvida nenhuma, é um prazer receber você aqui e dar essa possibilidade para a gente de saber de quem esteve lá. Agora eu tenho uma pergunta para você, uma pergunta que eu quero uma resposta sincera. O fechamento da Tupi, nós aqui fazendo a live e tendo notícias a respeito de ocorridos, tudo, para vocês que estavam lá, você sentiu um sentimento de injustiça, o fechamento da Tupi? Senti, muito. Não teve nenhuma justiça ali. Houve uma briga política muito grande, não teve justiça nenhuma, não. Inclusive, se você quer saber, eu fiquei 18 anos lá e demorei mais 10 anos para receber, e quando eu recebi a indenização, porque eu estava na lei trabalhista antiga, que exigia com que, se você passasse de 10 anos, você teria direito a 20 anos. Então, essa lei não foi cumprida conosco, com grande parte, maioria daqueles colegas que trabalhavam comigo lá. E é o seguinte, deu para mim comprar, sabe o quê? Uma televisão a cores, amigo. Foi o que eu comprei na época com a indenização da TV Tupi. Nossa, que absurdo. Da Rádio TV Tupi. Outra, eu quero deixar bem claro o seguinte. TV Tupi, Rádio Tupi, era nome de fantasia. A maior parte dos funcionários, quase todos os funcionários, eles eram registrados como radiodifusora. Difusora. Era a difusora que era a cabeça de todos lá, entendeu? Eram registrados como difusora, e não como Tupi, e não como TV Tupi, nem Rádio Tupi. Então, esse aí na Tupi, trabalhei com Hélio Ribeiro, Barros de Alencar, Eli Correia, eles estão vivos, o Eli Correia está vivo, Barros de Alencar já se foi, o Hélio Ribeiro também já se foi, Moraes Sarmento já se foi, né? Todos esse pessoal trabalhou comigo, Joel de Almeida também, me lembro o Magrinho Elétrico, que saudade, viu? Esse pessoal todo trabalhou comigo lá, porque eu quero dizer aqui, viu, Ali? Ali Abdo, isso. É assim que se pronuncia o seu nome? Isso mesmo. O Ali, é o seguinte, existe um profissional numa rádio, numa televisão, numa Globo, numa Record, em qualquer um desses órgãos de comunicação, que esse profissional é fundamental para colocar tudo no ar, que é o operador de som sonoplasta. Esse operador de som, ele atravessa, às vezes, toda a existência daquela empresa, e por
mas são grandes comunicadores e tudo, sabe? Esse pessoal, esse que é o operador de som, ele é o principal dali. Não digo que os outros, sem desmerecer os outros, né, sem desmerecer os outros profissionais, mas quem abre o microfone, quem toca a música, quem fecha o microfone, quem encerra, quem abre, é o operador de som. Tá? Quero deixar bem claro aqui. Então, porque, na verdade... O segundo mais importante depois do apresentador, então, é o operador de som. Não tem nem dúvida. Não é o segundo nem terceiro, é um importante. Faz parte da pequena cadeia, um dos importantes. Muito importante. O operador de som é muito importante. Uhum. A ele cabe, inclusive, se ele quiser derrubar o apresentador, ele derruba. Entendeu? Quer dizer, isso aí é tese, né? Eu estou falando. Eu não quero aqui menosprezar nem valorizar ninguém, apenas valorizando todos aqueles profissionais que trabalharam lá na TV Tupi. Né? Joel de Almeida, Virgínia de Moraes, a mãe da Cineira Arruda, e o Silvio Santos, que veio depois. O Silvio Santos, eu trabalhei com ele também. Ele veio depois. Agora, o Silvio minou, né? Opa, caiu? Não, pode falar. Tá, então o Silvio, ele minou durante muito tempo a televisão Tupi, né? Para ver se ele entrava, se ele conseguia, o Silvio é muito inteligente. Não vou dizer aqui, não vou falar nada. Agora, quando chegou na hora dele indenizar as pessoas que lá trabalharam, ele queria indenizar somente os que trabalhavam na televisão, porque o negócio dele sempre foi televisão e não rádio. Ele fazia rádio na Globo, começou lá na Globo fazendo rádio e tudo, mas o negócio dele era televisão. Então ele não quis de jeito nenhum, ele não queria de jeito nenhum indenizar os que trabalhavam na rádio, que era o meu caso. Mas como lá na difusora, conforme eu falei, todos eram registrados como radiodifusora. A Eva Vilma, o Lima Duarte, todos eles. Tem na sua carteira lá, carteira de trabalho, é radiodifusora. A razão social é radiodifusora. Então nós somos até, inclusive o Silvio Santos, que ele entrou em primeira instância, perdeu, entrou em segunda instância, perdeu. Na terceira instância nós nos reunimos, inclusive com o sindicato, né, e fomos de ônibus até a casa dele, lá no Morumbi, e tal, e fomos até, acendemos vela na porta do Silvio Santos, cantando Silvio Santos vem aí, papá, 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 com dinheiro da Tupi, papá, papá, papá. Entendeu? Então, tudo isso fez. Ficou na minha história. Ficou na minha história. Eu não estou querendo aqui fazer proselitismo, nem dizer que eu fui. Nós somos todos importantes. Nós somos. E eu gosto muito quando as pessoas se interessam, porque conforme eu vi um dos seus colaboradores aí, um dos seus articuladores, um que deu o depoimento aí, o Brasil não tem memória, e realmente não tem mesmo. Todo mundo sabe disso. O Brasil infelizmente as pessoas não gostam, não guardam as memórias, as coisas que é importante do nosso país, né? Mas nós sofremos muito com a censura, bastante. Depois que fecharam o programa do Caetano e do Gil, Divino Maravilhoso, alguns foram perseguidos, eles tiveram que sair do país, foram para longe, todo mundo sabe dessa história, né? Entendeu? Nós também fomos perseguidos. E eu quero te dizer uma coisa aqui, a verdade é o seguinte, eu fui detido durante uma semana, fiquei detido, sabe, na delegacia, porque nós fizemos uma greve lá, sabe, eu estava no ar, evidentemente, eu parei, aí descemos lá todo mundo, olha, encosta aí, todo mundo, mão na cabeça, aquele negócio todo, levou todo mundo para a delegacia. Aí o delegado não quis nem saber, sabe, não, aquilo Tupi é um antro de comunista, só tem comunista, sabe,
e falando assim, olha, eu não tenho, vamos dizer assim, orgulho nenhum de ter sido detido, preso, mas também não tenho nada a esconder, porque nós estávamos com pagamento atrasado, entendeu? Todo mundo conhece, sabe a história. Então é mais ou menos por aí, tá? De São Paulo. Alô? Oi? Não, eu tô vendo, eu tô passando pro público aqui. Então, a história da TV Tupi de São Paulo, eu posso falar nossa, posso falar mesmo à vontade, porque realmente eu estava lá. Eu sempre coloco aqui alguma coisa assim, quando eu vejo que alguém fala da TV Tupi ou coloca alguma coisa sobre a TV Tupi, eu sempre coloco, eu estava lá. Eu estava lá, porque eu repito, 18 anos não são 18 dias, entendeu? E os melhores momentos da TV Tupi, eu estava lá, né? Com o Fernando Faro, trabalhei muito com o Fernando Faro, trabalhei muito com ele, bastante. Depois eu fui para a Cultura, onde fiquei 14 anos da minha vida lá, entendeu? Fazendo programas sempre como operador de som e sonoplasta, né? Sonoplasta tem uma certa diferença do operador de som, porque o operador de som é aquele que coloca no ar e fica no ar o tempo todo. E o sonoplasta é aquele que grava, faz as gravações, o prefixo, passagens, escolhe as músicas e tudo. Uhum. Esse foi o meu grande handicap, vamos dizer assim. Hoje eu tenho um conhecimento razoável da música popular brasileira, porque ninguém conhece tudo. Vai falar, eu conheço tudo. Não conhece. Conhece tudo, ninguém conhece tudo. Eu não conheço tudo, mas conheço música popular brasileira, eu conheço bastante. Você conhece a música? Você conhece a música da época que a música era música mesmo. Porque hoje em dia tá difícil, viu? Quando não era barulho, né? Quando não era barulho, era música mesmo, tinha abertura, abertura, meio, fim, tudo. Músicas de grandes, passei por grandes produtores também, conheci muitos artistas, grandes artistas, conheci, né, Gal Costa, conheci grandes cantores, tudo, né, Ângela Maria e todo esse pessoal que eu tenho orgulho de falar, porque eu realmente tenho um cabedal de informações a respeito desse pessoal todo. Então eu estou à disposição de vocês, a hora que vocês quiserem. Eu posso repetir aqui o meu prefixo da rádio? Deve falar direitinho o nome do programa e o prefixo da rádio. Fala aí. Pois não. Eu quero falar o nome do programa, mas eu quero abrir um preâmbulo aqui, um adendo, porque é o seguinte, como eu sempre cantei e toquei na noite, eu gravei uma música chamada Canário do Povo. Essa música conta a história de um rapaz que todo dia aquele rapaz, no trem apertado demais, viaja e vai sonhando em cantar na televisão e tudo. A música fala sobre isso. E eu, através dessa música, eu fiz o meu programa. Meu programa chama-se Canário do Povo. Vai ao ar todas as quartas e quintas-feiras, das 15 até as 17 horas, pela rádio Esperança FM de São José do Rio Pardo, que é onde eu estou. É esperancafm.vipfm.net. Acho que deu para... Deu. Deu sim. Então, esse programa Canário do Povo, ele conta a história de um rapaz que todo dia gostaria de cantar, e eu transformei em realidade isso. Porque eu pegava o trem, todo dia eu pegava o trem, eu morava na Moca, na República dos Estados Unidos da Moca, em São Paulo. E eu pegava o trem e descia na Água Branca, que ficava mais ou menos perto lá da TV Cultura, da Fundação Padre Anchieta. Então eu fiz essa música, né, contando a história de um rapaz, é uma autobiografia.
E essa música eu transformei ela num programa de rádio. Eu tenho muitas entrevistas, sabe? Já coloquei entrevistas com a Ângela Maria, já coloquei no meu programa. Já coloquei entrevista com uma porção de artistas, sabe? De Elba Ramalho. Eu tive a oportunidade de estar com todo esse pessoal aí e aproveitava. Eu era um bicão, né? Vamos dizer assim. Eu trabalhava como operador de som, mas quando eu via que o artista vinha ali, por exemplo, fazer uma entrevista no Bar de Alencar, eu aproveitava e, dá para você deixar um depoimento aqui? Aí eles deixaram o depoimento, peguei muito, gravei muito depoimento e guardei. Tenho mais de 100 gravações desses artistas. Que sabe? legal. Uhum. Tenho muito, bastante. Tenho com a Evinha, com Olha. alguns daqui, Lulu Santos, sabe, tudo que teve em São Paulo nessa época. O Lulu Santos era praticamente, ele foi lançado praticamente, ele estava lançando junto com o Nelson Mota. Nelson Mota trabalhou comigo no Flávio Cavalcante, ele fazia jurado com o Flávio Cavalcante, Nelson Mota, e o Zé Fernando. Zé Fernando era mas ele fazia tipo, né? Fazia casca de ferida, aquele cara que, olha, eu tô aqui para achar defeito e não qualidade. Entendeu? Então, meu caro, eu gostei muito de ter entrado aqui. Obrigado pela sua... eu que agradeço, é uma honra realmente, né, tá com você aqui. E eu quero só fazer uma pergunta. O Flávio Cavalcante era difícil mesmo? Caiu a ligação até na hora que eu perguntei do Flávio Cavalcante. Ai. Mas, olha, vocês estão vendo que grata surpresa? Né? Grata surpresa, né? Você vê? Deixa eu ver aqui se eu consigo ligar para ele aqui novamente. E esperar ele ligar. Tá ligando aqui. Oi. Agora, eu fiz a pergunta, até caiu aqui a ligação. O Flávio Cavalcante era difícil mesmo? Bom, você sabe que na frente das câmeras a gente faz tipo, né? Todo mundo faz tipo. Exato. Ele, inclusive, eu tive a ideia de fazer um livro, de escrever um livro chamado Atrás das Câmeras e dos Microfones, relatando tudo isso que eu contei para você. Que legal. E ele teve também a mesma ideia, ele com o filho dele, mas não chegou a concretizar, né? Atrás das câmeras e microfones. Mas o Flávio Cavalcante, realmente, ele era até uma pessoa assim, gentil, sabe? Mas ele gostava de fazer tipo, quando você aparecia com alguma coisa aqui, aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aí ele já colocava lá, isso aí é bom. Ele tinha uma sacada assim, uma sacada de saber quando o povo era crítico, né? Ele era muito crítico também. Então o Flávio Cavalcante foi esse. Só que ele fazia mais Rio de Janeiro, mas ele vinha para São Paulo e fazia o Instante Maestro, onde eu participei, né? E também eu participei cantando A Grande Chance. Aliás, ganhei o programa, né? Olha só! Fez uma auê pra mim. Eu cantei a música Mulambo. Eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira, que não pode ser. Naquele tempo se cantava assim, né? E eu cheguei lá, cantei com o piano, né? Só com acompanhamento de piano, bateria e baixo. Cantei lá e o povo foi ao delírio, né? Eu cantei, não é pra falar não, mas eu cantava muito bem na época. Então, eu cantei esse programa aí, o Flávio Cavalcante, você trabalha aqui e tal, não sei o quê. Aí, sabe, todo mundo deu nota 10, e eu ganhei o programa no dia, né? Ganhei o programa Melhor Calouro do dia. Então, marcou muito, essas coisas marcaram muito. Eu tenho até isso gravado
sabe, no meu arquivo. Uma coisa que eu queria te perguntar, aproveitar para te perguntar, Walter. Esse arquivo, esses depoimentos que você tem, você coloca somente no seu programa de rádio? É só áudio? Somente porque eu não tenho assim uma mesa de som na minha casa, mas está gravado de que forma? Está gravado gravado em áudio, né? Gravado em áudio. Em fita? Fitas, né? Gravado em fitas e também como é que fala em MP3? MP3, exato. Você tem todos em MP3? Todos em MP3. Então vou fazer um convite a você. Isso aqui, isso aqui, eu passei tudo pra isso aqui. Como é que chama mesmo? Pendrive. Oh, caramba. É tanta coisa que eu vou te falar, viu? Desculpa perguntar, qual é a sua idade hoje? 80, amigo, não fala pra ninguém. Só pro público todo. O pessoal fala que não, por isso é que eu tenho tudo isso, essas informações. Entende? Por isso que eu tenho todas essas informações. A maior parte dos meus companheiros já se foram todos, sabe? Já se foram. Esses que nós citamos aí já se foram todos. O nosso Nelson Mota, que está quase na nossa fase aí também. E alguns, né, que estão por aí também, lá no Rio de Janeiro e tudo isso. Então, em São Paulo, eu posso dizer com toda sinceridade que em São Paulo eu conheço, eu estava lá e eu vi em loco, né, vamos dizer assim, eu vi lá tudo o que aconteceu, fizemos greve, a polícia baixou o sarrafo, baixou a borracha na gente. Então você ficou de 62 a 80? Isso, foi em 70. Eu fui preso em 70. 1970, quando teve a Copa no México. No México, acho que foi, né? Foi. Então, foi no México, então. Enquanto todo mundo tava olê, olá, tudo tal, eu tava lá preso. Eita, nós, viu? São fases, então, né? É isso, viu, Ada? Depois a gente vai conversar a respeito dos seus áudios, dos seus depoimentos. Quem sabe a gente pode eternizar esses áudios aí no YouTube. Se você topar a parceria, a gente põe. Pois não, eu topo a parceria com todo prazer. É só falar qual é o primeiro passo, viu? Não, depois a gente conversa direitinho, porque aí eu posso transformar isso daí num vídeo com a foto do seu convidado, com a sua foto e colocar no YouTube. Sim. Aí você também tem à disposição o seu áudio no YouTube. Depois a gente vai ver isso. Tá bom, então. Tá bom? Nós vamos conversar, sim. Você tá com o meu telefone aí? Não, depois você me manda direitinho, porque não tá aparecendo aqui. Depois a gente conversa, então. Anota o telefone no Messenger. Anotar o seu? Não, põe o seu telefone, que aí depois eu te adiciono com calma. Tá bom, eu vou passar o meu telefone. Viu? Isso. E aí a gente pode conversar com mais tempo, com mais calma. Isso. E você está no ar. Então, Estamos no ar, completando quase 3 horas de live. Que beleza. E falando eu quero falar de você, cara, no meu programa. Opa! Quero falar de você lá, viu? Tá bom. E a gente vai conversar assim. Walter, muito obrigado pela participação, obrigado pelo interesse, por querer dar o seu depoimento nessa live, que foi uma grata surpresa, sem dúvida nenhuma, brilhantou muito mais essa live aqui, que a gente já está chegando no final já, e você se apresentou bem no finalzinho nosso, e foi uma grata surpresa. Muito obrigado, viu? Dispõe, amigo, dispõe, estou aqui. Um abraço para você e para todos aí, viu? Parabéns pela sua atividade, pelo seu empenho, pelo seu trabalho na Tupi, na Manchete, na Cultura, tá bom? Muito obrigado, um abraço para você aí. E a gente se fala, um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. TV Tupi foi uma emissora de televisão brasileira sediada em São Paulo, capital do estado homônimo.
Operou no canal 4 VHF e era uma emissora própria e geradora da Rede Tupi. Inaugurada pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand em 18 de setembro de 1950, foi a primeira emissora de televisão do país e da América do Sul, a segunda da América Latina e a sexta do mundo. Pertencia aos Diários Associados, um dos mais importantes conglomerados de mídia da época, do qual faziam parte vários jornais, revistas e rádios. Durante maior parte de sua existência, operou a programação de rede juntamente à TV Tupi Rio de Janeiro. Devido a seu histórico de problemas administrativos e financeiros, além de atrasos nos pagamentos e greves de seus funcionários, teve sua concessão cassada, juntamente com outras filiais, em julho de 1980. Tudo começou em 1949, os Diários Associados iniciaram a expectativa para a montagem de uma emissora de televisão na cidade de São Paulo. A direção técnica do projeto ficou a cargo de Mário Alderigui, com a assistência de Jorge Edo, que viajaram aos Estados Unidos para conhecer a estrutura de um canal de TV junto aos técnicos da RCA. Já Dermival Costa Lima foi convidado a ser o diretor artístico da futura emissora, tendo como assistente Cassiano Gabos Mendes. No mesmo ano, Chateaubriand demarcava o terreno da radiodifusora, localizado no bairro paulistano do Sumaré, para a construção de seus estúdios. Quase 2 anos depois da experiência pioneira de Olavo Bastos Freire, Assis Chateaubriand, presidente dos Diários Associados, e alguns radialistas escolhidos treinaram e decidiram se aventurar no mundo da televisão. Foi então que, em 18 de setembro de 1950, com equipamentos trazidos do Porto de Santos, era inaugurada exatamente às 22 horas a PRF-3, que logo ganharia o nome TV Tupi Difusora. Os estúdios eram pequenos, o equipamento precário, mas o nascimento da emissora foi solene. Chateaubriand presidiu a cerimônia, que contou com a participação de um cantor mexicano, Frei José Morrica, que entoou a Canção da TV, hino composto pelo poeta Guilherme de Almeida, que contou também com a atriz Lolita Rodrigues, especialmente para a ocasião. Um balé de Lia Marques e declamação da poetisa Rosalina Coelho, nomeada madrinha do moderno equipamento, fizeram parte do show. A jovem atriz Yara Lins foi convocada especialmente para dizer o prefixo da emissora PRF-3 e o de uma série de rádios que transmitiam em cadeia o acontecimento. A seguir entrou a programação na tela dos 5 aparelhos instalados no saguão do prédio dos Diários Associados. Foi fundada em 18 de setembro de 1950 por Assis Chateaubriand, sendo a única emissora de televisão em todo o Brasil até o início de 1951, quando foi inaugurada a TV Tupi Rio de Janeiro, outra emissora própria dos Diários Associados. O monopólio como única emissora de São Paulo foi quebrado em 1952 com a inauguração da TV Paulista, Canal 5 VHF. A Tupi SP operou no Canal 3 até 1960, quando deixou o canal após interferências de sinal com a TV Cultura, passando a operar no Canal 4 com os prefixos ZYE439, de 1970 a 1977, e ZYB855, de 1977 a 1980, até seu fechamento, em 18 de julho de 1980, quando a Tupi SP e mais 6 concessões da Rede Tupi foram cassadas. Desde 1950, o terreno entre as ruas Piracicaba, Catalão, Travessa Xangô e Avenida Alfonso Bovero eram ocupados pelo Palácio do Rádio, um pequeno complexo de estúdios de rádio e TV, pertencentes ao Grupo Diários Associados. Em 1959, o prédio da radiodifusora, que ficava no local do atual edifício, foi demolido para dar lugar às obras do edifício sede das emissoras associadas, na Avenida Professor Alfonso Bovero 52, no bairro paulistano do Sumaré. O edifício foi inaugurado em setembro de 1960. Na década de 1970, a emissora passou a investir pesado na produção de novelas, utilizando os estúdios já existentes no Sumaré, gravando nas ruas do bairro e inaugurando um estúdio exclusivo para gravação de novelas em 1975. Utilizando o espaço de um antigo clube de dança na Galeria Espiral, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio 1564, bairro da Bela Vista. Em 1978, ocorre um incêndio no controle mestre da emissora durante a madrugada, cerca de 30 minutos após a emissora sair do ar.
O incêndio destrói o master e os features de gravação dos 4 estúdios localizados no prédio da Rua Piracicaba. O prejuízo foi calculado em cerca de 30 milhões de cruzeiros. Porém, a emissora retornou ao ar no dia seguinte utilizando uma unidade móvel colorida para gerar suas transmissões. Em 17 de julho de 1980, a Matriz Paulista e mais 6 emissoras da rede foram declaradas extintas pelo governo federal. Por volta das 11 horas de 18 de julho, 3 engenheiros do Dentel e 4 agentes da Polícia Federal chegaram à sede da TV Tupi em São Paulo, no edifício sede das emissoras associadas para retirar os cristais e lacrar seus transmissores, tirando a emissora do ar em definitivo. O mesmo processo ocorreu nas capitais onde as emissoras filiais foram declaradas peremptas pelo governo. As concessões das 7 emissoras associadas que pertenciam aos diários associados foram devolvidas ao Ministério das Comunicações, que divulga, em 23 de julho, os termos do edital para concorrência pública em cada cidade. Em São Paulo tiveram interesse os empresários Vitor Civita, então presidente do Grupo Abril, Silvio Santos e Paulo Machado de Carvalho, que participaram da licitação em conjunto. Além disso, os ex-funcionários da Tupi na capital paulista enviam um ofício ao ministro da Comunicação Social Said Farati, exigindo a execução imediata das dívidas da empresa, pedindo também um possível arreto dos bens dos membros do condomínio acionário. Esta medida evitaria o desvio dos equipamentos e do patrimônio da emissora. Em 19 de março de 1981, foi anunciado pelo então ministro Haroldo Correia de Matos que os empresários Silvio Santos e Adolfo Bloch eram os vencedores da licitação. Silvio já tinha sua própria emissora na cidade do Rio de Janeiro, a TVS, e ganhou as concessões de São Paulo, de Belém e de Porto Alegre, que além da antiga TV Continental integrariam o sistema brasileiro de televisão no mesmo ano, enquanto Bloch ganhou as do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Fortaleza e de Recife, além da concessão da extinta TV Excelsior de São Paulo, inaugurando a Rede Manchete em 1983. Em São Paulo, a Torre Assis Chateaubriand, localizada ao lado da antiga sede da Tupi, que teve sua construção iniciada em 1979 pela própria emissora, foi concluída em 1982 pelo SBT, utilizando-a até os dias atuais para transmitir seu sinal. Em 1985, o Grupo Abril passou a ser proprietário das instalações do antigo prédio da Tupi. Em 1989, o grupo inicia suas atividades no ramo da radiodifusão com a criação da TV Abril, que um ano depois serviu para começar a operar a MTV Brasil. Essa foi a história da emissora de TV pioneira na América Latina e do Brasil. Um sonho realizado infelizmente encerrado pela inabilidade para gerenciar um grande e importante negócio que é um meio de comunicação como a televisão. A TV Tupi deixou saudades.